E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai embarcar numa viagem pela história da Venezuela, um país de paisagens incríveis e uma trajetória cheia de reviravoltas. Bora entender como tudo começou? Muito antes dos europeus chegarem, a região que hoje é a Venezuela já era habitada por diversos povos indígenas, como os caribes, aruaques e timoto-cuicas. Eles viviam da agricultura, caça e pesca, cada um com sua cultura e costumes. Tudo mudou em 1498, com a chegada de Cristóvão Colombo. Dizem que quando os exploradores viram as casas construídas sobre palafitas no Lago Maracaibo, lembraram de Veneza, e por isso batizaram a terra de Pequena Veneza, ou Venezuela. A colonização espanhola começou de verdade no século XVI, focada na busca por pérolas e depois na agricultura, com grandes plantações de cacau e café, usando mão de obra escravizada, tanto africana quanto indígena. A luta pela independência começou a esquentar no início do século XIX. E aqui surge uma figura central, Simón Bolívar, el Libertador. Nascido em Caracas, ele foi o grande líder que, junto com outros heróis como Francisco de Miranda, comandou as guerras que libertaram não só a Venezuela, mas também a Colômbia, Equador, Peru e Bolívia do domínio espanhol. Em 1821, a Venezuela finalmente se tornou independente, fazendo parte de um superpaís chamado Gran Colômbia. Mas essa união não durou muito e em 1830 a Venezuela se tornou uma república soberana. O resto do século XIX e o começo do século XX foram bem turbulentos, marcados por instabilidade política e governos de caudilhos, líderes militares que controlavam o país com mão de ferro. A grande virada na história venezuelana aconteceu nos anos 1920, com a descoberta de enormes reservas de petróleo no Lago Maracaibo. De repente, a Venezuela se transformou. O dinheiro do petróleo financiou a modernização do país, com a construção de cidades, estradas e indústrias. A economia, que antes era agrária, passou a ser totalmente dependente do ouro negro. Nas décadas seguintes, a Venezuela viveu um período de relativa estabilidade democrática e prosperidade, especialmente entre os anos 50 e 70, o país era visto como um dos mais ricos e estáveis da América Latina, atraindo muitos imigrantes. Mas essa dependência do petróleo também se mostrou uma faca de dois gumes. Quando os preços do petróleo caíam, a economia toda sofria. A desigualdade social era grande e a corrupção começou a se tornar um problema sério. Essa insatisfação popular abriu caminho para uma nova figura política que mudaria tudo. Em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente com a promessa de uma revolução bolivariana. Ele promoveu grandes mudanças, nacionalizou empresas, investiu em programas sociais e mudou a Constituição. Seu governo foi amado por muitos que se sentiram incluídos pela primeira vez, mas também criticado por sua concentração de poder e pelo enfraquecimento das instituições democráticas. Após a morte de Chávez em 2013, seu sucessor, Nicolás Maduro, assumiu o poder. Desde então, a Venezuela enfrenta uma crise profunda, a queda drástica nos preços do petróleo, somada a políticas econômicas controversas e sanções internacionais, levou a uma hiperinflação, escassez de alimentos e remédios e a um colapso dos serviços públicos. Essa crise humanitária provocou um dos maiores êxodos da história recente do continente, com milhões de venezuelanos buscando refúgio em outros países. O cenário político também é extremamente polarizado, com uma forte disputa entre o governo e a oposição.
Hoje, a Venezuela vive um momento complexo e desafiador. A história desse país é uma lição sobre como a riqueza natural pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e como as escolhas políticas moldam o destino de uma nação. É uma trajetória rica, cheia de lutas, sonhos e contradições. E aí, curtiu conhecer um pouco mais sobre a história da Venezuela? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!